Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, agora no oferecimento de Verágua, que é a água mineral produzida no Acre sob um rigoroso padrão de qualidade. Quando você for comprar água mineral, escolha Verágua. Eu estou aqui conversando com dois cientistas políticos, o professor Israel de Souza, que está aqui conosco pela primeira vez, né, professor? E o professor Nilson Euclides, que já é mais conhecido do nosso público. Estamos fazendo uma análise do cenário político, falamos de política nacional e agora vamos puxar o assunto aqui para a nossa cozinha, viu, professor? Como é que os senhores avaliam o atual quadro eleitoral aqui no Acre, principalmente depois do início da propaganda eleitoral? Já temos aí 2 dias de propaganda, então já dá para sentir qual vai ser a tônica dos programas eleitorais. Professor Nilson Euclides. Eu acho que a campanha ela vai seguir o rito das últimas campanhas. Não vejo muita novidade, não. Os números das pesquisas indicam que, nesse momento, nós teríamos uma vitória num primeiro turno, mas muito apertada do governador atual, o Tião Viana. Eu acredito que esses números possam mudar. Eu acredito ainda que nós teremos, sim, uma eleição com o desenrolar da campanha, porque é muito cedo, 2 dias, a campanha na rua, a gente está vendo que há uma mobilização da militância, os programas eleitorais estão sendo colocados, a oposição vai ter condição de se apresentar um pouco mais propositiva. Por outro lado, o governo também vai ter um espaço maior do que já tem, né, na televisão e no rádio para mostrar o que tem feito. E aí, então, uma coisa tende, eu acredito, a acirrar um pouco mais. Eu acredito que nós teremos ainda, no final, uma eleição de 2 turnos, com talvez uma vitória apertada do governador, passando para o segundo turno. No segundo turno, ele continua levando vantagem. Todas as pesquisas indicam isso. Mas é claro que a cúpula petista deseja encerrar esse assunto no primeiro turno. E a oposição, por outro lado, vai fazer de tudo para que ela consiga levar essa eleição para o segundo turno e no segundo turno conseguir deixar o discurso de governo e oposição um pouco mais consolidado. Porque no momento nós temos 3 candidatos, né? 2 da oposição, que dividem o discurso de oposição, que prejudica um pouco. No segundo turno, sendo um candidato ou outro indo para o segundo turno com o governador, tem condição de você consolidar um discurso de oposição e fazer frente a essa máquina poderosa, né? A máquina do governo, que obviamente sempre leva vantagem em qualquer processo em que você prevê uma reeleição. Professor Israel, e o senhor, como é que está vendo esse início de campanha no rádio e na televisão? A campanha começou morna. A oposição, diferentemente do que nós assistimos nas outras campanhas, começa com um discurso mais ponderado, mais propositivo, porque compreendeu que apenas a crítica acaba trazendo uma série de antipatias do eleitorado. O governador Sebastião Viana, para ser mais exato, acabou assumindo que nem tudo está funcionando bem no governo dele, mas também não entrou muito nos pormenores do que é que não está funcionando bem. Penso que por hora estão se estudando, esperando o avançar do processo, para daí então saírem com discursos mais claros de crítica, um em relação ao outro. A oposição, nesse momento, tem compreendido muito claramente que conseguir apenas os votos que não são dados para a Frente Popular não é o suficiente. Tanto é que Márcio Bittar e Tião Bocalon estão praticamente empatados, segundo as últimas pesquisas. Então é preciso que eles consigam avançar tomando votos que hoje estão com a Frente Popular. Agora, historicamente, os programas eleitorais, eles focam muito no lado positivo de quem está no governo e, no caso a oposição, nas promessas. Evidentemente que nem todas as promessas são cumpridas e nem tudo que é mostrado num programa eleitoral de quem está no governo é, de fato, a realidade. Há um certo distanciamento do programa eleitoral e da realidade da população. E isso acaba dependendo, em maior ou menor proporção, sendo um tiro no pé para os candidatos, porque não é a realidade que o cidadão está acostumado. Como é que vocês avaliam isso? Não, um programa eleitoral é sempre um programa eleitoral. Quando ele não distorce a realidade efetiva de realização de um governo, ele propõe uma perspectiva futura quase que utópica. Essa é a linguagem do marketing político, não tem como você fazer diferente. Agora, voltando um pouquinho, nós temos que considerar que Tião Bocalon e Márcio Bittar estão praticamente empatados, e Sebastião Viana com mais de 40%, mas nós temos um universo de 15
desses eleitores que não se declararam. E uma abstenção grande na última eleição, né? Mas esses 15% que não declararam voto, eu acho que a oposição tem que trabalhar nesse sentido, que é o que o Israel disse. A oposição compreendeu que ela não pode contar apenas com o voto daqueles que não querem o PT governando o Acre. Ela precisa contar também com as pessoas que não têm interesse na política, que não estão declarando seu voto, e tentar retirar também do próprio PT alguns votos que serão muito caros para ela. Agora, com relação a essa coisa da propaganda, a propaganda política serve para isso. Agora, cada vez mais nós estamos verificando que o eleitor está ficando cada vez mais criterioso. Então, eu acho que tanto o governo quanto a oposição não podem se iludir a ponto de achar que um bom programa eleitoral, propostas bem intencionadas, sem uma realização efetiva, ou seja, o governo precisa mostrar o que realmente ele fez, com dados concretos, e apresentar para esse eleitor também, se ele deseja governar o Acre por mais 4 anos, que ele será capaz também de corrigir aquilo que não está funcionando e mais, ampliar, né, a questão do atendimento às demandas sociais, de infraestrutura que são latentes no Acre. Por outro lado, a oposição também vai ter que mostrar que é capacitada para cumprir esse papel, né? Que o eleitor acreano deu oportunidade ao governo, ao grupo político que aí está, e que esse grupo atendeu em algum sentido, em alguma parte, essas demandas, mas por outra deixou a desejar. Como é que a oposição vai completar isso? Como é que ela vai trabalhar nesse sentido? A propaganda política ela não pode ser efetivamente trabalhar com essa coisa de um ideário sem realmente estar fincada na realidade social e econômica do Estado. Professor Israel, seguindo essa mesma linha, os programas de governo são, em certa medida, muito teóricos e pouco factíveis. Como é que o senhor avalia isso? Porque se fala muito apresentar propostas, mas propostas que de fato possam se tornar concretas. Perfeito. Dizem que uma mentira dita muitas vezes se transforma em verdade. Mas eu digo que apenas se transforma em verdade quando os fatos não dizem coisa em contrário. Nós temos um governador que é médico, que a saúde está em frangalhos. Quem frequenta os postos, vai ao pronto-socorro e vai a Fundacre, sabe que lá tem faltado coisas elementares, como dipirona, como luva para os médicos poderem fazer a operação, como gás material para curativo, que são coisas simples. E o governo já vai para 20 anos e ainda não conseguiu resolver isso. Não se pode embelezar a saúde, portanto, porque a população que procura saúde pública é a população pobre. Portanto, estou falando de uma população significativa. É necessário que o governo proponha, mas é necessário, sobretudo, que ele seja capaz de convencer a população de que agora, com mais 4 anos, vai fazer aquilo que não fez em 16. Ora, em muitos aspectos, o governo tem caminhado muito a reboque da realidade, como, por exemplo, quando explode a criminalidade, o governo vai e propõe um projeto. É claro que a população sabe fazer essa leitura, então o governo terá uma dificuldade enorme para convencer a população de que agora, nesses 4 anos, ele vai dar conta de uma demanda que vem se represando aí ao longo de uma década e meia. E tem uma questão, um elemento novo no cenário político, na propaganda, que são as redes sociais. E hoje em dia, em termos de rapidez e reproduzir a realidade como ela é, eu acho que é a ferramenta mais eficiente. Como é que vocês veem o papel das redes sociais nessas eleições aqui no Acre? Não, é importante, não só aqui no Acre, como no Brasil todo. Eu acho que os partidos, e aí, governo e oposição cometem os mesmos erros. Eu verifico que, é o início de campanha, mas a gente verifica que eles continuam fazendo campanha como fazia há 30 anos atrás. E as coisas mudaram. O presidente Fernando Henrique Cardoso teve uma fala no programa do Aécio que ele vai exatamente tocar nesse assunto. Ele falou, olha, as pessoas não estão sabendo conversar com o cidadão eleitor. Então, é preciso mudar a estratégia do discurso. Fazer campanha como se fazia 30 anos atrás, com todo o instrumental que nós temos hoje nas redes sociais e a capacidade que você tem hoje de divulgar uma informação, de levar a sua ideia para os lugares mais distantes do Estado. Então, eu acho que os partidos estão subestimando ainda. O que a gente vê na rede social é muita militância paga e falando muita bobagem. Falando muita bobagem, fazendo ataques pessoais e muito pouco você vê, digamos, de uma linguagem um pouco mais politizada, mais engajada com a realidade, no sentido que o Israel colocou, de que o governo precisa pensar que ele administra o Estado há quase 2 décadas e existem gargalos, são extremamente delicados na educação, na saúde, na violência. Por outro lado, a oposição também precisa saber que se vai atacar esses gargalos, qual será a forma que irá fazer. Trocando em miúdos é o seguinte,
como eu vou fazer e de onde eu vou tirar o dinheiro. Em relação às redes sociais, professor, há um fenômeno que a gente observa que quem tem acesso hoje às redes sociais não é só o público alfabetizado, as pessoas de renda mais alta, até pelo que se escreve, né? A gente vê que as pessoas têm dificuldade com a língua portuguesa, são semi-alfabetizadas. Quer dizer, é uma ferramenta que atinge vários níveis. Perfeitamente. Esse é um espaço que, sobretudo, os jovens utilizam, mas alguns sabem utilizar de modo muito adequado, outros nem tanto. Fazer uma defesa, fazer uma crítica com qualquer linguagem não é muito adequado. Então é preciso que a oposição saiba criticar se vai utilizar esses espaços. Vale lembrar que as manifestações de junho do ano passado, mas também o dia do Basta aqui no Acre, foram articulados sobretudo pelas redes sociais. E então esse espaço virtual é um espaço extremamente importante para esclarecimento, para comunicar ideias, mas também para criar movimentos. Professor Nilson Euclides, dentro da campanha majoritária, a gente tem aí uma polarização muito forte na disputa para o Senado, né, que está merecendo uma atenção especial por parte dos analistas, inclusive. Como é que o senhor está vendo aí essa polarização entre as duas coligações, a do Márcio Bittar e a do governador candidato à reeleição? Você está falando com relação ao Senado ou ao governo? Senado. No caso, Gladson Cameli e Perpétua Almeida. Não, eu acho que a Perpétua ela já vem com uma memória eleitoral, né? Tem uma militância muito bem engajada, que apoia a candidatura dela. Ela é uma candidata muito digamos assim, muito envolvida com essa militância, ela vai para a rua, quer dizer, isso faz dela uma candidata muito forte. Por outro lado, você tem um candidato que tem um certo carisma, tem sobrenome, não é? Vai vir como apoio do Juruá, não há dúvida disso. As pesquisas indicam que o Gladson vem maciçamente apoiado pelo Juruá e cresce na capital. Perpétua, até 2 pesquisas atrás, ela estava bem à frente de Gladson Cameli aqui na capital. Hoje a história já não está mais assim. A coisa indica que há uma disputa voto a voto entre Gladson Cameli e Perpétua. Eu analiso o seguinte, eu acho que a Perpétua tem condições de crescer? Tem. Mas eu vejo a candidatura de Gladson Cameli com mais possibilidades de crescer. Não estou dizendo com isso que ele vai ganhar, porque eu acho que essa é uma eleição que vai ser disputadíssima. Mas eu acho que no quadro atual eu vejo uma Perpétua que tem condições de crescer, mas não tanto quanto a candidatura de Gladson. Até porque o Gladson conta também com um apoio, mais tempo de televisão, com um apoio de 2 grandes partidos, que é o PSDB e o PMDB. E, por outro lado, a gente tem a Perpétua, que está confiando muito na militância do PCdoB. O nosso tempo está acabando, mas em linhas gerais eu quero a opinião de ambos aqui sobre o desenrolar da campanha. Será que até 5 de outubro nós vamos ter mais surpresas ou vai ser mais ou menos aquilo que já se conhece de campanhas anteriores? Professor Nilson, para encerrar. Olha, eu espero que a campanha, o Israel tocou no assunto que a campanha está muito morna, eu espero que ela esquente um pouco mais, né, que os candidatos abandonem essa defensiva e partam efetivamente por uma disputa mais pragmática, mais incisiva, o que requer você atacar pontos falhos do governo e requer também que o governo aponte as falhas. Não dá para você passar mais uma campanha, um grupo dizendo que antes era assim e agora é assim. Porque isso aí, acho que o público já cansou, o eleitor já está cansado disso. Então eu acho que o governo precisa inventar um pouco mais. Eu não sei se no estoque de ideias e criatividade da Companhia de Selva ainda tem alguma coisa a mais para mostrar. Inicialmente eu vejo que por parte do governo, o governo tem um discurso moldado em cima das realizações que fez. Por outro lado, tem uma dificuldade tremenda para apresentar uma possibilidade de melhora efetiva naqueles gargalos que a gente já citou aqui. E por outro lado, você tem sim, na oposição, um candidato que, apesar dos ataques aqui e acolá, representa, de certa forma, um rosto novo, pelo menos isso. Se ele conseguir associar isso a um discurso um pouco mais equilibrado, mais propositivo, sem abrir mão, obviamente, de indicar o que está errado, entendeu? E inclusive aceitar os desafios que o governo e o próprio candidato do governo vai fazer a ele, e se mostrar que é capaz de enfrentar no mesmo tom, digamos, com a mesma qualidade técnica e discursiva, eu acho que nós teremos uma eleição um pouco mais interessante. Eu acredito que da metade para o final nós vamos caminhar para isso aí. Professor Israel. Bem, se as forças políticas em disputa têm algum trunfo, estão guardando, como diz o professor, mais para o final, né? Da metade para o final. Olhando daqui, não penso que teremos grandes novidades. O governo mesmo tem uma dificuldade de apresentar aí alguma novidade. Fica repisando a história de que antes era ruim, agora é bom, mas a população olha para agora e vê que também está ruim. E a oposição tem que transformar a sua crítica em convencimento e em proposição. E claro, espero muito que
que essas eleições esquentem, porque é em razão disso que as verdades vêm à tona e é isso que a gente espera na hora de decidir em quem votar. Muito bem, muito obrigado a presença de ambos aqui, os cientistas políticos, os professores Israel de Souza e Nilson Euclides, fazendo essa análise aqui para você, telespectador que se interessa por política. Nós vamos para um intervalo, voltamos daqui a pouco, não saia daí.